Olá, manas! E aí, como é que vocês estão? Tá começando mais um vídeo aqui no canal da Taya, menina. E esse, ó, prometo que vai ser babadeiro, hein? Fica, veja, tá? Gente, hoje eu trago um vídeo que vai ser meio impactante. Nós, mulheres, nós sempre fomos criadas e escutamos sobre a tal virgindade. E nesse vídeo eu falo que isso é tudo mentira. Tudo balela. Saiu um estudo comprovando que a virgindade, ou seja, o ímen, meramente existe, mas que ele talvez nunca nem se rompeu. Pois é, o conceito de virgindade é a mulher, né? É a pureza da mulher que é deflorada após a primeira penetração dela. Ali estaria sendo violado aquele lacre que a mulher possui e assim ela estava sendo deflorada e pronta para uso. Basicamente o que? A mulher é um produto. Ela tem um lacre. Se aquele lacre estiver violado, a mulher não pode ser usada mais porque, né, já não é mais pura. Vocês estão entendendo essa alusão de que o ímen é, na realidade, um lacre? Imagina que tu vai beber um Guaravita e você tira aquele lacre pra beber? É mais ou menos isso. Não sou eu que tô falando isso não, hein, gente? A doutora Rose Olson, estudante da Universidade de Minnesota, acabou de publicar na revista Reproductive Health falando sobre o ímen. O ímen não é rompido na primeira vez que você faz sexo, afirmou a doutora. Ela publicou na revista um tal de teste de virgindade para afirmar que muitas mulheres não tiveram seus ímens rompidos. E as que tiveram, pasmem, o ímen se regenera, tá, amores? Então não existe essa coisa de lacre violado, o ímen, não existe isso. E essa doutora comprovou. Ó, até mesmo os médicos mais experientes não podem distinguir um ímen virgem de um ímen não virgem. Assim como o resto das vaginas, todos os ímens existem variações de vagina para vagina. Não existe ímen igual o da amiguinha, assim como não existe vagina igual da amiguinha. Todas são diferentes. Aquela vagina que a gente vê toda a mesma coisa nos filmezinhos adultos, aquilo dali é maquiagem, aquilo dali é baqueado, entendeu? Porque a verdade, a realidade, que existe vários tipos de corpos. Nós somos diferentes, nós temos biotipos diferentes. Então vai existir vários tipos de seios, vai existir vários tipos de vagina. E por que não vai existir vários tipos de ímen? E é isso que ela fala aqui. Ele é um pedacinho de pele, realmente, aquela camadinha de pele, porém ele não é uma coisa que pode ser violado como sempre nos ensinaram. A virgindade, você não pode perder a virgindade por causa de um ímen. E isso é balela, gente. Isso foi uma simples maneira do patriarcado prender as mulheres dentro desse conceito. Ainda, né, pensando dentro daquela coisa do casamento, o cristianismo, etc e tal, prender as mulheres e fazer as mulheres confinadas apenas a um homem, onde só aquele homem pode violar aquele lacre e depois que ele violou aquele lacre, mais ninguém pode usar. É basicamente isso que saiu o conceito de virgindade. E é basicamente que eu quero desmentir aqui e começar a falar um pouco mais com vocês sobre sexualidade, porque é muito importante a mulher saber sobre sua sexualidade. A mulher que sabe qual o pertencimento do corpo dela, como tudo funciona no corpo dela, ela não vai deixar acontecer vários outros tipos de questões que acontecem, né? Sim, gravidez na adolescência é problema de saúde pública pra mim, e eu acredito que isso tem que ser resolvido e tem que ser resolvido com diálogo e conversa. Segundo a doutora Olson, o ímen, muitas pessoas nascem sem ele. Segundo ela, esse ímen ele é melhor visto quando a mulher está realmente na puberdade e passando para uma fase adulta. E geralmente tem mulheres que quando vai fazer sexo, esse ímen nem tá muito presente lá ainda, porque ele ainda nem cresceu. Então é muito difícil a gente ficar sempre preso a essas denominações que são mais culturais e sociológicas do que científicas. Ai, Taya, se você tá dizendo pra mim que ímen não existe, então me explica como a mulher quando perde a virgindade, quando ela sangra. Explico, amor. Foi violência.
Apenas isso, porque o ímen não tá ali para ser rompido. Ele é uma pele super fina e elástica. Ele tem a elasticidade de não ser rompido ou não. E mesmo se ele for rompido, ele se regenera. Então, assim, geralmente, infelizmente, quando houve sangramento, foi violência. Infelizmente, a mulher podia não estar tão úmida e lubrificada como ela tem que estar para o ato sexual, e a penetração foi feita fazendo com que tivesse algum atrito vaginal e ela, infelizmente, causasse alguma dor, sofrimento e sangramento. Então, quando os homens eles faziam essa obrigação de que a mulher tinha que ser penetrada e o sangue tinha que aparecer, é porque eles violentavam suas mulheres. E a mulher que não aparecia que tinha sangrado, o que ela fazia? Ela rasgava sua própria mão, alguma coisa, sujava o lençol de sangue. Isso aconteceu em muitas culturas. A própria cultura árabe, né, do Oriente Médio, acontecia muito isso. As mulheres, quando elas eram forçadas a casar, algumas não eram mais virgem, então acreditava que se para o marido saber, elas rasgavam a mão e passava no lençol depois da noite de núpcias para o marido entender que ela tinha perdido a virgindade. Até porque no Oriente Médio isso era uma questão muito, muito levada a sério. Esse lençol com sangue era exposto na janela para todo mundo ver. Cara, eu trouxe esse assunto pra gente começar a entender os nossos corpos. Ah, tá, mas você falando isso, a minha filha vai entender que ela pode dar pra quem quiser agora, já que ela não vai perder a virgindade, não existe mais a virgindade. Não, gente, também não é isso. É pra sua filha, você, mulheres do meu Brasil, entenderem que a gente tem um corpo e que tudo que a gente aprendeu sobre esse corpo era mentira. E que a gente precisa lidar com a verdade científica, com a verdade de mulheres estudando outras mulheres, até porque até pouco tempo só tinha homens que estudavam o corpo feminino, homens ginecologistas. Então hoje em dia a gente está tendo esse empoderamento de mulheres estudando o corpo de outras mulheres e a gente tem que ter esse entendimento. A gente tem que saber o que é uma virgindade, por que se chama virgindade. E isso não foi em vão. Foi uma doutrina para segurar mulheres. Temos dogmas religiosos no meio. O cristianismo foi fundamental para tudo isso. Assim como o islamismo, né? Esse caso do Oriente Médio que eu tô falando, das Arábia aí. Mas isso é muito importante entendermos cientificamente que não tem nada a ver com a questão religiosa. Ah, mas eu sou evangélica e o meu pastor só deixa eu perder a virgindade depois que eu casar. É religião, meu amor. Se você tá dentro dessa religião, obedece. Toda religião tem dogmas. Isso é uma coisa normal. Porém, eu só não quero que você pense que você não pode perder a virgindade porque você tem um lacre que será violado. E a partir desse lacre, você é uma pessoa inútil, um corpo que nenhum homem mais te quer porque você foi violada. Pelo amor de Deus. Não. Foi muito importante, meninas, a gente entender que o sangramento na virgindade não é normal. Então, se houve sangramento, houve atrito com essa penetração e essa penetração foi feita de uma maneira que não deveria ter sido. Todas as meninas têm que começar a serem donas do seu próprio corpo inteligentemente. Não é assim, tipo, eu sou liberdade sexual, vou sair fazendo, acontecendo, não. Não, porque a gente tem que ter responsabilidade com o nosso próprio corpo. O nosso corpo é responsabilidade só nossa. Depois você vai lá, perde a virgindade, engravida, acaba sobrando pra quem? Pra gente, nós mulheres. Então nós temos que conhecer sim o nosso corpo, o que acontece nele, como funciona tudo isso, para não sofrer por aí, não passar por coisas desagradáveis que a gente sempre escutou que era o certo e não era. Tá bom, gente? Estamos juntos e até o próximo vídeo, queridas. Beijo!